Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Brasil Colonial, onde falaremos sobre conflitos regionais e a corrida pelo ouro. Eu sou o professor Carlos, né? Vocês provavelmente já me conhecem bem a essa altura, e estarei ministrando essa aula, né? E vamos começar então, como nas aulas anteriores, né, no nosso método, por um pouquinho de contexto, né? Algumas datas-chave aqui que serão abordados, digamos assim, tanto os acontecimentos em questão, como também conceitos que serão muito úteis a essa aula. Para começar, né, em 1640, a botada dos padres fora. O que foi isso, né, basicamente? Foi um movimento de paulistas para expulsar os padres, né, os jesuítas, do Colégio de São Paulo, né? E esse tipo de movimento foi imitado também pelo povo do Rio de Janeiro, né? Porque os padres eles queriam forçar o cumprimento, né, de bulas recentes, né, bulas papais recentes do Papa Urbano VIII sobre a questão da liberdade dos índios, né? Basicamente, vamos entrar naquela questão, né, já um tanto quanto antiga, que é a Companhia de Jesus e a Igreja, né, e claro, né, com certo amparo do Estado, né, da coroa, a questão indígena, né, a questão da escravização dos indígenas. Como a gente já viu em aulas anteriores, mais especificamente na nossa terceira aula, né, de Brasil Colônia, os indígenas eles passam a ser, né, vistos como súditos da coroa, né? Apesar de não possuírem necessariamente, né, toda a questão de uma cidadania, não serem tratados como cidadãos, assim como era com os brancos, eles serão considerados de tal forma, né, como almas que precisam ser salvas para o reino dos céus, e isso, já no começo da colonização, já vai gerar uma certa briga, né, uma certa rixa entre os colonos, né, e a igreja. E aí, no caso, né, falando da região sudeste, falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, essa questão vai ser um pouquinho mais, como poderia dizer, contundente, né, digamos assim, uma vez que é aqui que a gente tem toda aquela questão principalmente nesse período, a questão das bandeiras, né, os bandeirantes e, como falo, os bandeirantes sendo responsáveis diretamente pela questão de entrar no território da colônia e apresar índios, né, eles serão os mais, digamos assim, afetados por essa questão, né? Isso vai incomodá-los de uma forma muito intensa, né, digamos assim. E basicamente, né, eles vão querer expulsar os jesuítas, uma atitude que na realidade vai ser apoiada, né, por muitos, né, não só bandeirantes, né, como também outros setores da sociedade colonial, né, outras partes desses colonos. E basicamente, né, essa questão da condenação do cativeiro dos índios, ela já estava presente anteriormente. Entretanto, aqui, né, vai ser um desses momentos em que a panela estoura, né, as pressões são tão grandes que uma hora medidas são tomadas e são essas as medidas, né, por assim dizer. Essa questão da expulsão. Eles acabam sendo expulsos, né, do Colégio de São Paulo em 13 de julho desse ano, justamente por terem, né, obedecido à bula papal sobre essa questão da liberdade dos índios. E isso vai levá-los a ficar 13 anos no exílio, né, sendo o colégio e a igreja danificados, né, justamente tanto pela questão da ação desses revoltantes, como também pela questão do abandono, né. E, na realidade, contra eles vai ocorrer um apoio até mesmo dos procuradores das câmaras de São Paulo. Ou seja, até mesmo aqueles que são relacionados à administração colonial, que servem a coroa, que deve, né, em teoria, acatar os ordenamentos da igreja, até esses vão se mostrar a favor da expulsão dos jesuítas. Entretanto, isso não vai durar muito tempo, né? Uma vez que o Conselho Ultramarino, em 47, que já é a nossa segunda data, vai fazer com que eles retornem, como falar, as capitanias em que foram, né, expulsos. Em 1680, a gente tem a questão da crise da produção açucareira, né? Isso vai acontecer em decorrência, né, da concorrência dos holandeses, franceses e ingleses no Caribe. Isso vai fazer com que os senhores
de engenho passem a perder parte do seu poder, né? E é nesse contexto que vai acontecer, por exemplo, a Guerra dos Mascates, né? Os mascates eram comerciantes portugueses em Recife que enriqueciam, né, se tornavam, né, de certa forma, uma burguesia, né, pensando nos termos, né, da conjuntura da época, e eles começam a enriquecer e começam a ansiar também por poder político, né, que a elite agrária vai buscar conservar de todas as formas possíveis. Né, como a gente já dizia antes, quem tem dinheiro quer poder, quem tem poder não quer largar o osso, vai fazer de tudo para manter esse poder. Né. E é até curioso como dá para traçar paralelos, né, dessa situação com, por exemplo, o embate, né, entre as elites nobiliárquicas e a burguesia, né, essa tensão que há entre eles na Europa. Né. O conflito ele só chega ao fim, né, como fala, perdão, a revolta dos mascates ela só vai chegar ao fim quando Portugal decidir tomar partido, né, e ela faz isso em favor dos mascates, afinal são portugueses, não necessariamente, né, colonos, que a essa altura já nascem aqui, já crescem aqui, já não são mais considerados portugueses, culturalmente falando e até mesmo institucionalmente, tanto pela coroa como pelos próprios portugueses que vêm até aqui, né, como os comerciantes, nesse caso. E os senhores de engenho eles ainda vão preservar, né, esse seu poder, claro que ele já estará bem reduzido em virtude da crise da produção açucareira. E esse acontecimento vai ser também, né, de certa forma, um sinal de que o ciclo do açúcar, né, chegaria ao fim. Né, o destaque, né, vai passar a ser, a partir desse período, o ouro, né, uma vez que a interiorização da colônia, ou seja, aquele movimento, né, que o próprio professor Mateus abordou na aula anterior, de adentrar a colônia, explorar o território, se assentar ali, desenvolver formas de sobrevivência, de subsistência e de organização social, né, essa interiorização vai fazer com que haja descoberta do ouro. Né, quando a gente fala do ouro, né, ele é claro o produto de mais destaque nesse período, mas também existem outras pedras preciosas em jogo, como o diamante, por exemplo. Eles vão aparecer em menor escala, né, afinal o ouro acaba atraindo mais os olhos da coroa. Ainda assim, isso está presente e também vai, claro, né, gerar um grande lucro para a coroa. Entre 1693 e 1695 vai ocorrer a descoberta de jazidas de ouro na região das Minas Gerais, em virtude das bandeiras paulistas. E aqui por si só, né, já vale colocarmos algumas coisas, né, em pauta. Dentre elas, né, a própria questão, né, das bandeiras e dos bandeirantes, porque eles vão ser, né, utilizados principalmente como símbolos nesse período, né, isso, claro, por uma historiografia que vai ser desenvolvida a posteriori, e de que eles seriam, né, aquela coisa, aqueles nobres guerreiros que vão, né, se arriscar, né, arriscar suas vidas na exploração, né, do interior da metrópole, da colônia, ou seja, né, desbravar o desconhecido. E na realidade isso não era bem assim. Né? Para falar a verdade, eles eram, bom, brancos pobres, em sua maioria, mestiços, né, seja mestiços, né, de brancos portugueses com os indígenas ou também, né, deles com os negros. E na verdade, né, suas condições de vida, de trabalho e tudo mais, não é um trabalho nem um pouco nobre e tão poucas condições de vida em meio a esse contexto. Tanto que, uma das coisas que a gente vai abordar nessa aula é a questão da produção para o mercado interno. Era necessário, não só os bandeirantes, mas todo esse corpo social, todas as pessoas que estão presentes ali, né, se alimentar, garantir a sua subsistência e, de certo modo, também vai ser utilizado para gerar uma certa riqueza, ou seja, uma atividade econômica, né, que vai fazer com que a economia gire ali dentro, a questão de mercado interno e principalmente focado no abastecimento. Tanto que no começo, né, muitos chegavam a ter muitos chegavam a morrer justamente em virtude de fome, uma vez que eles tinham que contar com basicamente o abastecimento vindo da coroa, o que, claro, levava tempo para chegar e conforme o número de pessoas crescia, né, principalmente no período do ouro, em que vai haver basicamente uma corrida pelo ouro, então
de várias partes, né, da Europa e principalmente de Portugal vão migrar para essas capitanias. E isso vai fazer com que, claro, esse surto populacional precisa ser, né, suprido de alguma forma. Eles precisam se alimentar, eles precisam se desenvolver, subsistir e etc. Então, a própria questão das bandeiras vai ter um papel importantíssimo nisso, uma vez que, por exemplo, né, nessa descoberta, nesse desbravamento, vão ser colocadas ali lavouras, vai ser desenvolvida uma atividade pecuária, tanto para a questão de transporte como para a questão de alimentação. E tudo isso vai fazer com que o desenvolvimento desse mercado interno, né, gere riqueza. Isso na realidade já acontecia antes, né, já era um fenômeno presente antes, só que em menor grau. Tanto que, eu já mencionei isso também em outras aulas, as capitanias, né, de São Vicente, se não me falha a memória, e as de Pernambuco são as únicas que vão trazer um lucro substancial, isso pensando ainda naquele período, né, das capitanias hereditárias, donatários, etc. São as únicas que vão trazer de fato lucro para a coroa. Né? Mas enfim, a gente tem a descoberta, né, das jazidas nesse período, e em 1719 a gente vai ter o desmembramento da capitania do Rio de Janeiro em duas novas, né? Minas do Ouro e São Paulo. O território que pertencia, né, à capitania do Rio de Janeiro vai ser desmembrado, uma vez que essas duas capitanias vão se desenvolver econômica e politicamente, né, com a questão do ouro, né, elas vão se desenvolver ao ponto de tornarem-se independentes, né, da capitania do Rio de Janeiro. E, como fala, isso por si só vai representar uma transformação social enorme, né? E também até mesmo uma modificação enorme do espaço geográfico. Afinal, havia nessas capitanias pequenas vilas e cidades que vão começar a crescer, vai haver um processo de urbanização, principalmente à medida em que a coroa vai entrar ali, né, para amparar e, claro, fiscalizar a questão da extração do ouro, né, a mineração aurífera. E isso por si só também vai, sabe, essa questão dessas transformações vão levar, né, ao estabelecimento, né, de formações sociais, né, de classes ali, e que por sua vez vão se desenvolver, né, vai haver a criação de uma elite, essa elite vai ter as suas demandas, vai se desenvolver um poder político ali, né, uma questão político, social, cultural muito forte, né? E tudo isso será vital para que a gente possa compreender, por exemplo, né, não só as tensões políticas, né, e sociais nessa questão do ciclo do ouro, né, da corrida do ouro, como também as revoltas que vão acontecer nesse período, e a gente vai falar disso, claro, um pouco mais para frente. Vamos lá, né? A gente já tinha começado, né, muito brevemente, já falando sobre a questão das bandeiras, né? As bandeiras elas vão ser responsáveis pela descoberta de ouro nas regiões do Centro-Sul e do Sudeste. Não era só em Minas Gerais que havia também essa questão da produção da mineração, né, da extração aurífera, mas também, por exemplo, no Mato Grosso. Né? E a questão do abastecimento interno ela vai ser vital para que isso ocorra. Né? Uma vez que, bom, vamos falar mais um pouquinho sobre bandeirantes, né? Infelizmente eles são, aliás, felizmente ou não, eles são extremamente presentes, né, nisso. Como a gente tinha falado antes, né, esse mito do bandeirante que vai se construir, ele é necessário para legitimar, né, o poder das elites que vão se construir aqui, que vão crescer bastante depois no período do Segundo Reinado com o ciclo do café e que vão tentar, né, como fala, obter poder político, fazer valer seus interesses e com isso elas também vão procurar narrativas históricas para se legitimar enquanto uma parcela dominante da sociedade, ativa politicamente. E para isso a gente aquela coisa, para você se legitimar, para uma classe se legitimar no agora, né, para um grupo se legitimar no presente, ele vai buscar, né, construir uma história do seu passado para que ela possa, né, dar um ar de tradição a esse processo. E aí isso vai ser centrado na figura do bandeirante, né? Tanto que, por exemplo, né, muitas das tais famílias quatrocentonas de São Paulo, pensando nisso, vão se apoiar muito nessa ancestralidade, né, dos bandeirantes ou dos portugueses europeus que vão vir para cá, e aí não só aqui em São Paulo, claro, né, nesse conjunto, né, de São Paulo e Minas Gerais,
pela questão do ouro, e aí por isso vai se construir uma imagem nobre deles, quando na realidade, como eu já falei, as suas condições de vida não eram as mais... não se tinha, né, nem um pouco dessa majestade pintada a respeito deles no mundo real. Os bandeirantes em si, né, eles são os sertanistas, né, do período colonial que vão começar a partir do século XVI, né, a penetrar no interior da América do Sul, né, em busca de riquezas minerais, né, sobretudo ouro e prata, que eram bastante abundantes, né, na América Espanhola, por exemplo, né, isso falando de América do Sul como um todo, não é um fenômeno exclusivo aqui do Brasil. Também vão buscar indígenas para a escravização, ou também a perseguição e o extermínio de quilombos. Né? Isso também o nosso professor Matheus abordou um pouco melhor na aula anterior, falou sobre o quilombo dos Palmares, como as formas de resistência dos negros escravizados. Mas enfim, eles vão contribuir em grande parte, né, para a expansão territorial do Brasil, para além do que era do que estava definido pelo Tratado de Tordesilhas, né, que na prática só cobria o litoral, e também com a questão da União Ibérica e todo o território estando assim disponível para exploração, isso será necessário, né? Será necessário sair da costa. E aí, bom, como fala, eles vão ocupar bastante, né, da região do centro-oeste do sul do país, né, isso vai incluir também, né, o sudeste, né, que a gente está mencionando aqui, e serão eles também os descobridores, né, do ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, né, que é basicamente os locais onde vai se descobrir as jazidas. Né. A maioria deles, né, dos bandeirantes, já quebrando também essa questão do mito, eles eram descendentes, né, de primeira e segunda geração, né, de portugueses de São Paulo, sendo, por exemplo, os capitães das bandeiras, né, que vinham já de um estrato social um pouco mais elevado, de origens europeias variadas. Né, eles podiam ser, não eram só descendentes de portugueses, mas também de galegos, castelhanos e judeus, né, os tais cristãos novos, né, que em Portugal vão também ascender como classe, não como classe não, como um grupo, né, eles vão ascender como um grupo, e isso vai levar a uma série de tensões, uma vez que, né, o povo português, aliás, a Europa inteira nesse período, né, extremamente católicos, e vai haver um certo conflito, né, afinal são os judeus como um grupo de crença diferente, né, com diferenças, por exemplo, né, do catolicismo. Existe a questão de eles só levarem em conta, né, a Torá ser basicamente o Velho Testamento, né, eles não reconhecem esse Novo Testamento, eles não reconhecem Jesus como o Messias, dentre outras coisas. Isso vai se levar a um sentimento anti-judeu, né, um antissemitismo em Portugal. Então, muitos deles virão para o Brasil para, como fala, para essas questões, né, para enriquecer, né, digamos assim, aquela coisa lá do sonho do enriquecimento e do enobrecimento na colônia. E, vamos lá, majoritariamente falando, né, aliás, eles compunham, né, essas tropas, esses brancos pobres, descendentes de europeus que a gente já mencionou, e de portugueses, né, que também são europeus, não se esqueçam. E minoritariamente, né, os índios, né, tanto os escravos como os das tribos aliadas, né, vamos lembrar que essa questão das bandeiras, né, e do desenvolvimento da colônia e tudo mais, não era apenas baseado nessa questão de escravidão, né, em relações de poder. Também houve uma questão de uma convivência, questão de, né, um convívio, uma organização social também em torno da figura dos indígenas e dos escravos negros. Então, aliás, dos indígenas mais propriamente, né, afinal, para os negros a única função deles aqui era ser escravizado. Para os índios, não apenas isso. Né, vão ter os índios, vão ter os caboclos, que eram mestiços de índios com brancos, vão ter também os crioulos, que eram de brancos com negros, e eles acabavam chegando a pelo menos assim 20% de todo o contingente, né, das tropas de bandeirantes.
e também eles estavam ali para executar tarefas secundárias, né? Tal qual também a manutenção dos mantimentos e o cuidado dos animais de abate. E hoje a gente se vê, né, um pouco do impacto dessa questão dos bandeirantes, né, até mesmo de uma forma bem cotidiana, né, não falando só dessa questão da narrativa, do mito bandeirante, como também vários nomes de monumentos e espaços públicos, né, no Sudeste, sobretudo em São Paulo, vão receber nomes, né, desses bandeirantes mais notáveis, né. E, na realidade, as homenagens aos bandeirantes elas já vão começar, né, como eu mencionei, né, no século XVIII, né, no contexto do Segundo Reinado, por, como fala, cronistas, né, como o Gaspar da Madre de, Gaspar da Madre de Deus, a dicção tá fantástica hoje, gente, e Pedro Taques de Almeida Paes Leme, né, que vão tratar de enaltecer essa figura do bandeirante. E, na realidade, né, até esse período de resgate dessa figura, eles passaram a ser bastante esquecidos. Como eles eram basicamente peões, no jogo da exploração colonial, do empreendimento colonial. Eles não eram figuras notáveis nem mesmo na sua época, entende? Pelo menos na questão de, sabe, da opinião pública, né, digamos assim, de como Portugal, de como outros colonos, de como pessoas de outras províncias viam esses elementos. Mesmo que na realidade, né, para entender esse período, eles tenham na realidade uma certa importância, né, que a gente vai ver que depois só vai ser reconhecida a posteriori. E esse imaginário vai ser resgatado em diferentes momentos históricos, né. Eles vão ser resgatados, por exemplo, no Segundo Reinado, para tentar construir ideais de nacionalismo, de patriotismo e etc., né, como essas figuras que, né, são os colonos que vão desbravar a colônia, que vão civilizar, né, enfrentar os selvagens e assim por diante. E como também, por exemplo, né, no século XX, né, como eu já mencionei, conforme São Paulo, conforme o Sudeste vai crescer bastante, né, vai enriquecer muito, e por isso é aquela coisa, né, esse enriquecimento vai vir também com demandas de caráter político, eles vão ser resgatados, né, como as figuras que vão legitimar esses grupos nesses diferentes períodos históricos. E essa construção desse imaginário ufanista em torno deles vai ganhar uma força enorme no final do século XIX, né, como eu disse na nossa introdução, na nossa contextualização, quando a então província de São Paulo vai buscar se afirmar no cenário político nacional. Né, também tem a questão do desenvolvimento da cafeicultura e assim por diante. Essa corrida pelo ouro, né, ela vai começar, né, falando já que isso também vai carregar tanto a questão do abastecimento interno como a questão da migração de pessoas, povoamento e, claro, a fiscalização da coroa. Ela vai ocorrer num contexto em que se havia uma carestia de moeda e de recursos minerais, né, no território e também, claro, na metrópole, né, que, como como a gente já sabe, né, ao não encontrar aqui isso no primeiro momento, vai atrás de recursos naturais, né, de outros recursos, né, vai atrás da atividade agrária, de exportação. E por mais que eles tenham encontrado, né, outras formas, né, por mais que a coroa tenha encontrado outras formas de enriquecer e de acumular capital primitivo, vai ser necessário, ainda vai haver essa demanda por outras coisas, afinal o lucro era grande, sim, eles tinham lucros com isso, mas eles não eram tão substanciais quanto poderiam ser com uma atividade extrativista. Então, antes mesmo, né, da descoberta do ouro nas minas, Portugal ela vai ter ouro, né, vindo da África, entretanto em número muito pequeno, né. O comércio e o tráfico negreiro, mais a atividade agrária vão garantir esse lucro, mas, entretanto, todavia, não vai ser algo para eles, o vital seria encontrar isso. Então, a partir do momento em que se descobre o ouro, Portugal, né, vai com todas as suas garras para cima desse novo produto, né.
Então, assim, como fala, a atração, né, que essas novas áreas mineradoras vai levar, né, vai fazer com que um número enorme de paulistas, como também homens de outras partes da colônia do exterior, a se dirigirem às minas. É só a gente pensar que na própria questão de ocupação, né, do território, o número, né, era bem pequeno, né, a gente pensar sobre essa questão do... A gente tinha um número de pelo menos, 300 mil, né, 300 mil colonos aqui no território. E esse número ele vai saltar para basicamente 3 milhões. Né? Se você fizer uma conta ali de porcentagem, você vai ver que esse número assim foi imenso. Né? Vamos dizer que assim, de 300 mil para 3 milhões é quase... esse número saltou por 10 vezes, sabe? Não é pouca coisa. Né? É para a gente entender, né, como que como vai ser importante, né, essa descoberta e as transformações sociais que isso vai levar. Afinal, todo esse contingente populacional vai precisar sobreviver, vai precisar se abrigar, vai precisar comprar, vai precisar, né, vai desenvolver atividades econômicas aqui, e tudo isso vai mudar drasticamente, né, o cenário geopolítico, né, dessas regiões. E de qualquer forma, né, mesmo com a descoberta do ouro e tal, e claro, isso vai se tornar depois, né, uma atividade muito presente, né, e pensando nessa figura dos bandeirantes, né, que uma das suas funções logo no início da colonização era procurar por ouro, né, procurar por metais preciosos. A escravização dos indígenas ela vai continuar sendo, né, muito praticada, né, e também, né, uma atividade econômica importantíssima. Né, afinal, é o trabalho escravo que vai garantir a mão de obra necessária para os diversos empreendimentos coloniais. Só que aí, no caso, o uso dos escravos ele vai ser um pouco diferente do que era feito, por exemplo, no Nordeste. Né? A mão de obra escrava ela era adquirida num contexto de economia de exportação. Aqui dentro, eles vão se inserir num contexto de economia doméstica. Ou seja, vai entrar nessa questão de mercado interno, abastecimento interno e etc. E assim, a relação entre os capturados e os bandeirantes ela não pode ser entendida simplesmente como era, né, lá com relação ao Nordeste, uma relação de poder. Quer dizer, ela havia, né, ela existia, só que havia uma questão de convívio. Né? E ela vai ser também, esse convívio vai ser tanto necessário no quesito de sobrevivência como também para a descoberta, né, de formas de conhecer o território, de combater, né, os povos indígenas revoltosos e contrários, né, à colonização e à escravização. E outra coisa também, como fala, vai ser comum, né, que é até interessante conhecer isso, vai ser comum o ajuntamento, né, essa coisa da união entre os homens paulistas, né, e as mulheres indígenas, né, o que vai repercutir numa modelação de costumes, né, e da vida doméstica desse pessoal de um modo único. Tanto que, por exemplo, né, a gente pode falar da influência das línguas indígenas no próprio idioma paulista nesse período. Né? Que vai se desenvolver um dialeto totalmente diferenciado, que vai misturar o português com o tupi-guarani. Então, ao ponto e também vai haver uma questão de, por exemplo, o próprio tupi-guarani ser mais falado, né, nessas capitanias do que o próprio português, né, o idioma original desses colonos. Então, a corrida do ouro, né, que vai ocorrer entre fins do século XVII e início do século XVIII, ela vai provocar esse surto demográfico, o que vai fazer com que o território, né, que até então ele era relativamente afastado do domínio do Estado absolutista português, né, ele vai se tornar um alvo de intensa vigilância por parte da coroa. Né? E por mais que a coroa buscasse se esforçar, né, para controlar a entrada de pessoas nos territórios do ouro recém descoberto, né, ela vai ter pouca eficiência nesse quesito. Né?
porque até então, né, ainda há, né, nessa relação de colônia e metrópole, uma certa fragilidade, né, digamos assim, dos instrumentos fiscalizadores, né, da administração colonial. Isso sem contar a corrupção dos funcionários, né, porque como a gente já viu logo no começo, né, desse curso, a distância entre colônia e metrópole e o desenvolvimento de formas de organização social e política aqui vão fazer com que as ferramentas de administração colonial, que deveriam, na realidade, né, deveriam enrijecer essas formações sociais, deveriam enrijecer a economia em torno desses lugares, né, focar na questão, né, do exclusivo colonial, na questão da atividade das atividades de exportação e etc., de tudo que é necessário, né, para que a coroa tenha lá, garanta a sua riqueza e para que a colônia cumpra o seu propósito de existência. Tudo isso vai ser, no fim, utilizado também para criação de sabe, para facilitar, digamos assim, os modos de vida dentro da colônia. A corrupção nada mais é que, basicamente, né, essa mistura de interesses privados, né, a partir do uso de instrumentos públicos, né. E a intensidade, né, desse processo, né, ela pode ser percebida já na época pelo desvio de mão de obra de áreas litorâneas para o interior da colônia, né. E à medida que a colonização avançava para o oeste, né, começavam a crescer também a reclamações dos colonos prejudicados, né. Afinal, essa fuga de mão de obra e também a escassez de alguns mercados na colônia vai levar, né, a uma certa dificuldade vai acabar dificultando, né, o trabalho dos colonos, a sua sobrevivência e etc. E esse tamanho desse afluxo de pessoas, né, vai fazer com que nas últimas décadas, né, do século XVII a gente tenha graves problemas de abastecimento, né. Surtos de fome também eram comuns nesse período, e aí os homens, né, como eu falo, os homens guiados pela ambição do ouro, né, eles vão se dirigir aos sertões. Vamos lembrar que sertão, né, para se referir a essa área inculta dentro do território da colônia, né, a gente tem muito dessa ideia de sertão baseado nessa relação de, sabe, meio urbano e meio rural, ou por exemplo, né, para se referir a sertão ao falar do Nordeste, né, isso culturalmente é muito presente, né, no uso dessa palavra na nossa língua, mas na realidade sertão nada mais era que o território da colônia que ainda não havia sido descoberto, conquistado e domado, digamos assim. Então eles vão enfrentar, né, diversas privações, né, e é aí que a questão do abastecimento interno entra, né, porque através da atividade agrária e pecuária, de pequena e média escala, né, afinal a de grande escala era utilizada para exportação, foi possível sustentar esses empreendimentos, né, as bandeiras, a questão do próprio ouro. E vai passar a ser comum também inserir pequenas lavouras nas rotas de bandeiros e também nos caminhos para as minas. E o uso do gado, tanto para subsistência como transporte, né. Isso vai ser vital, né, uma vez que o deslocamento de São Paulo, por exemplo, até Minas Gerais, né, era um deslocamento tremendo por uma terra, né, por caminhos que precisavam ser abertos, né, para que isso ocorresse, ou seja, também vai haver a formação de estradas, né, de caminhos, como fala, uma malha, né, de estradas que vai conectar essas regiões, todas as regiões na realidade presentes nesse empreendimento. Vamos sempre lembrar que, por mais que eles não sejam o foco, né, na nossa historiografia, né, existe questão, né, como a gente mencionou, Goiás e Mato Grosso, né, a questão do Centro-Oeste. E a circulação, né, de metais preciosos vai levar diretamente a um aumento de preço, né, dos alimentos, né, que vão atingir valores extremamente elevados, né, comparados ao que era praticado em outros territórios da colônia. E aí para conseguir tirar, né, como fala, maiores lucros e se aproveitar desses surtos inflacionários, né, muitos comerciantes dos territórios baiano e carioca vão preferir, sempre que possível, vender seus produtos em territórios mineiros, né. E olha, né, que, claro, a viagem para chegar nesses territórios era longuíssima, né, como eu já disse.
né, podia levar cerca de 3 semanas ou mais. Ela era lenta, né, afinal era passar por lugares que ainda não tinham estradas, né, vão passar a se desenvolver estradas a partir disso, e muito perigosa, né, tanto pela questão de animais selvagens ali presentes, e a obtenção de doenças, né, afinal, né, como também pela questão de ataques indígenas, né, que também era uma ameaça. E também, né, vão haver restrições, né, impostas pelas autoridades reais, né, régias, que também vão dificultar também esse processo, né, pelo menos nesse começo. Claro que isso não vai impedir o trânsito de pessoas e mercadorias, né? Na realidade, isso vai favorecer, né, como fala, a capitania de Minas Gerais, certo? De certa modo, né, esse fluxo de pessoas, de produtos, de capital, né, esse mercado interno que vai se construir, como também as áreas fornecedoras, né, como a gente mencionou, né, esses comerciantes baianos e cariocas também vão, né, como fala, fazer capital girar, né, digamos assim, nas suas respectivas capitanias. Então, deixa eu verificar aqui, espera só um pouco, por favor, sem ter alguns problemas técnicos. Lembra que eu tinha mencionado que do desmembramento, né, da capitania do Rio em Minas e São Paulo, em 1720 vai ter uma nova mudança, né, nesse quesito. E como fala, quando elas vão se tornar de fato duas capitanias distintas com, né, aparatos administrativos específicos para cada uma e assim por diante, né. E aí esse povoamento, né, toda essa questão desse movimento e povoamento da capitania do ouro, ou seja, Minas Gerais, vai levar também a um outro ponto que a gente precisa mencionar, que é justamente o caráter urbano da sociedade mineira colonial, né. Isso até então era inédito, né, nas terras americanas, justamente porque com a predominância, né, do povoamento rural, né, de toda aquela questão, né, de centrar tudo na questão da grande propriedade, do senhor de engenho, da grande atividade, como fala, do grande latifúndio, vai começar a se, e aqui, obviamente, por funcionar numa chave diferente, vai se desenvolver, né, uma questão de urbanização, né, muito intensa para a época e até então inédita. Afinal, a riqueza trazida pela atividade mineradora vai levar à construção de uma sociedade complexa, né, em termos de relacionamento cotidiano, compartilhamento de espaços, né, por pessoas de segmentos sociais distintos, né, e também com estruturas hierárquicas mais maleáveis, se comparadas, por exemplo, ao restante da colônia, né. Sérgio Buarque de Holanda ele vai dizer, né, que o povoamento dos sertões, né, ou seja, né, Minas Gerais, os territórios descobertos em Goiás e Mato Grosso, vai ter um papel fundamental, né, na formação do território brasileiro. Ele vai dizer que, né, já vamos aqui, né, vou citar, né, então, abre aspas, essa migração quase toda espontânea serviu para povoar uma vastíssima região arredada do litoral. Arredada do litoral, que de outra maneira ficaria sem dúvida abandonada e talvez perdida para os portugueses, né? Afeitos tradicionalmente, né, a colonização costeira. O descobrimento das jazidas do extremo oeste, né, ou seja, Mato Grosso, e a fundação ali de núcleos urbanos e fortalezas, em resultado desses achados, dera como fruto a silhueta geográfica do Brasil atual. E aí aquela coisa, né, com todo esse crescimento, também vai levar, né, como fala, a instituição, né, ou seja, a presença da coroa se fazer necessária nesse território, né. Vão começar as atividades extrativistas, vão se construir fundições, sabe, vai ter todo um aparato para guiar essa produção, né, essa produção extrativa, né, do ouro, que vai fazer com que a fiscalização seja necessária, tanto no sentido econômico como também até mesmo no sentido social.
Isso até que é bem curioso, né? Porque, né, essa horda de aventureiros, né, que vai invadir a região, né, eles vão ser considerados como levando, né, uma vida nada cristã e, sabe, devassa e etc. E isso vai fazer com que a coroa veja, né, ela vai se preocupar, né, porque ela vai ver esse constante ir e vir de pessoas atrás de ouro e pedras preciosas, uma certa tendência a transformar a colônia numa espécie de antro de criminosos, vagabundos e malfeitores, né? Como vai dizer, né, Charles Boxer. E, como fala, isso de fato não vai ter necessariamente, né? Não é algo, sabe, baseado em preconceito ou algo totalmente não embasado. Né? Porque, por exemplo, né, as vendas e bodegas, né, vão ser um principal ponto de encontro nesses lugares. E lá eles vão beber, cantar, dançar, né? Aliás, dançar o batuque, lembra, né? Essa questão de suprimir costumes, como fala? Suprimir costumes dos escravizados, isso né, é uma coisa que a coroa vai se preocupar bastante. Né? E lá também vão conviver, né, diferentes segmentos sociais, né? O capitão do mato e o escravo, pequenos delinquentes, soldados de milícia, homens livres e negros forros. E sabe, isso vai criar todo um modo de organização social muito diverso. E é aquela coisa, né? A fiscalização da coroa, né? Esse aparato repressivo que ela vai instituir, tanto pela questão, né, de impostos, né? Porque isso também vai ser uma coisa muito perigosa, né? A gente vai abordar isso na próxima aula, falar da conjugação mineira, né? Afinal, todos esses fatores vão levar diretamente àquilo. Eles, como fala, tudo isso, né, vai levar a como fala, até uma certa imagem de Fausto e pobreza nesses lugares, né? Fausto pela questão da enorme atividade econômica, o estabelecimento, o enriquecimento, né, de certos setores, né, de certos colonos, e ao mesmo tempo, né, aquela coisa, né, o desenvolvimento econômico por si só, né, ele leva automaticamente, ele leva à pobreza, né? Enquanto alguns enriquecem, outros, né, são explorados e etc. Então, por exemplo, os mendigos e os ocupados, né, perambulavam pelos caminhos, estradas e ruas. Eles, em nenhuma parte da colônia, foram tão numerosos, né? O que vai gerar uma certa preocupação de autoridades, né? Afinal, tumultos, crimes, revoltas e convulsões de toda sorte vão desrespeitar e desafiar os ocupantes de cargos oficiais, representando um risco constante às autoridades do período colonial nas Américas, né? Vai haver também a questão do contrabando, né? O contrabando vai ser uma coisa muito complicada, porque né, vai ser difícil impedir isso, né? Porque assim, essas fraudes elas vão ocorrer em várias instâncias, né? Desde fraudes envolvendo funcionários religiosos e contratadores, até pequenos garimpeiros, faiscadores e escravos. Vão sempre vão buscar burlar o pagamento de impostos, né? E, por exemplo, né, a gente vai ter a questão das histórias lá dos Santos de Pau Oco, né, onde vão colocar ouro em pó, a questão dos escravos que vão descobrir formas variadas de conseguir transportar, né, entre os dedos dos pés, dentro das narinas, no ânus e de outras às vezes dentro da boca também, o ouro que eles conseguiam obter para si. As quituteiras, por exemplo, né, negras quituteiras, que também vão ser muito presentes ali nesse meio urbano, vão intermediar pequenos roubos de pedras e pepitas, escondendo isso nos tabuleiros. Isso sem falar também, né, como fala, tudo isso, né, vai fazer com que a coroa vá buscar estabelecer o seu, como é que fala, o seu, perdão, que vai buscar estabelecer, né, o seu domínio ali, né, o seu controle. E aí uma das coisas, né, que eles vão estabelecer vão ser os tributos, né, que são necessários, né, uma atividade tão lucrativa como a questão do ouro. E dentre esses, né, a gente pode mencionar, por exemplo, o quinto, né, que vai fazer com que 20% da produção seja pertencente, né, ao Reino de Portugal. Né. Isso vai fazer com que haja grande satisfação, vai levar a diversas revoltas, sendo que a mais notável será a Inconfidência Mineira, né, que a gente vai abordar na próxima aula. Com isso a gente já pode, né, encaminhar, né, para para uma questão também de uma identidade regional, né?
porque essa questão, né, toda essa questão vai gerar um ideal antimetropolitano e de autonomia local, né, afinal essas, esse pedaço da colônia vai se desenvolver a princípio sem tanto amparo da coroa. Então quando chega esse amparo, como eu falo, esse controle, isso claro vai gerar um enorme descontentamento, né? Mas enfim, já abordamos até essas partes, né? Uma das coisas que vão influenciar esse, como eu falo, esse cerco maior que a coroa vai tentar estabelecer nesses pedaços da colônia vai ser a questão das reformas pombalinas, né? Uma vez que elas vão estar muito afinadas com a questão do despotismo esclarecido, iluminismo, e vai se buscar tornar mais eficiente, né, o controle, né, da coroa sobre as suas possessões, né? Porque isso tem a ver com a questão de centralização do poder, que é um dos princípios do absolutismo, né? Mas enfim, né? Chegando à nossa conclusão, né, a gente viu nessa aula que, como eu falo, essa questão primeiramente, né, a questão da exploração do interior da colônia vai levar a uma série de transformações sociais, né, e econômicas, né, vai se descobrir o ouro, vai se urbanizar essas capitanias, vão se desenvolver, né, capitanias a partir da capitania do Rio de Janeiro. Então tudo isso vai gerar, né, uma série de transformações sociais que vão depois influenciar e muito, né, como essas capitanias, essas regiões, né, se colocam no cenário político ao longo da história. A gente pode falar, eu já mencionei, né, coisas como a, a formação das elites no ciclo do café, depois, como por exemplo, né, nos anos 30 com a Revolução de 32, né, a gente vai ver as elites ali, né, extremamente poderosas e buscando se colocar, né, acima do Estado, né, do Estado brasileiro, né. Aqui também elas vão buscar se colocar, né, perante o Estado português. Os modos de vida vão ser muito modificados, tem essa questão do enorme contingente populacional que vem para cá, a integração entre brancos, índios e negros, que não vai se dar apenas no sentido repressivo, mas também no sentido de sobrevivência. E tudo isso, na realidade, vai fazer com que essa região, né, do centro-sul, sudeste, centro-oeste se desenvolva de formas muito específicas em relação ao resto da colônia. É bom também para a gente entender que, né, o empreendimento colonial não abarca apenas, né, as atividades de exportação de grande escala, mas também a questão do mercado interno, que também vai ser vital para a sobrevivência da colônia, né? E isso vai fazer com que a gente já pode prosseguir, né, para as nossas questões, né, para a nossa questão. A começar por uma citação, né? Olha só. Nossa milícia, Senhor, é diferente da regular que se observa em todo o mundo. Primeiramente, nossas tropas, com que vamos à conquista do gentil bravo desse vastíssimo sertão, não é de gente matriculada no livro de Vossa Majestade, nem obrigado por soldo, nem por pagamento de munição. Isso é de uma carta de Domingos Jorge Velho, né, o bandeirante que vai liderar a destruição do Quilombo de Palmares, né, ao rei de Portugal em 1694. Né? E aí, com base na aula e analisando esse trecho, quem foram os bandeirantes? Né? Vamos lá. Alternativa A. Foram desbravadores honrados das matas sombrias dos nativos selvagens? A gente sabe que não, porque, né, aquela coisa, eles eram, antes de mais nada, trabalhadores. Né? Eles eram parte de uma classe explorada. Colocar eles como nobres seria para que essa construção histórica seria para legitimar os nobres que viriam a chegar ao poder nessas regiões depois, né? Afinal, você mascarar, né, a questão da pobreza, das dificuldades que eles passavam e etc. vai ser fundamental para também, né, mascarar a pobreza que vai haver, né, na região sudeste, em São Paulo, pegando de exemplo, o nosso presente. Alternativa B. Muitas das bandeiras eram constituídas por exércitos particulares, especializados em exterminar e capturar indígenas para serem escravizados. Também foram mercenários atrás de sua subsistência na caça aos metais preciosos. Essa, eu já vou dizer para vocês, né, essa seria a alternativa mais correta, né, porque ela vai falar, né, dessa questão do papel deles não ser só a questão romantizada de desbravar o território. Eles estavam ali para exterminar indígenas, para capturar indígenas,
E também, né, para serem, como fala, nessa questão da caça aos metais preciosos, eles também vão buscar lucrar em cima disso. Não está uma questão de, essa questão de servir a coroa não está posta, justamente porque até então a coroa estava um pouco se lixando, por assim dizer, para essa galera. Alternativa C, né, para a gente analisar também as outras, porque elas também são relevantes para entender alguns dos temas discutidos. Era uma elite de exploradores treinados na interiorização colonial, enraizando os processos do sistema território dentro. Não necessariamente, uma vez que, né, aquela coisa, eles não eram uma elite, já vamos começar por aí, né, não eram parte de uma elite, apenas talvez aqueles que comandassem eles, mas também não eram tão elite assim. Eles só viriam a ser, por exemplo, né, elevados a esse status de elite uma vez que toda a complexidade, né, social e demográfica começa a, digamos assim, evoluir, né, essas capitanias e, claro, os modos de vida dos habitantes. E também essa questão de ser treinados na interiorização colonial, a princípio não, né, eles só vão passar a ser treinados a partir, claro, né, tentativa e erro, sobrevivência, e também a partir do auxílio dos indígenas. Então, sabe, tem alguns errinhos nessa alternativa, por mais que ela, né? Enfim. D. Foram homens brancos pobres que vieram à colônia procurando ascensão e achando na militarização da colônia galgando prestígio e renome. Esses homens brancos pobres que vêm para cá, eles vão continuar sendo brancos pobres, assim, em sua maioria. Né? Aquela coisa, para você enriquecer não basta apenas, isso vai entrar de confronto com aquela ideia da meritocracia, não vai ser apenas, né, a partir do seu esforço e do seu trabalho que você vai conseguir isso. Na realidade, muitos dos que vão enriquecer aqui já não eram necessariamente muito pobres lá fora. Assim como a gente sabe que é aquela coisa, né? Geralmente um milionário ou um bilionário é um filho de outros milionários e bilionários. Né? Alguém vir de baixo, de fato ascender nesse ambiente hostil da colônia e depois esse ambiente hostil do capitalismo, né, por assim dizer, é uma coisa tipo muito rara e que vai ser utilizada como via de regra, né? Quando vai se falar dos bandeirantes como esses homens pobres, vai falar que aqui eles alcançaram prestígio, alcançaram, né, como falar, a nobreza, quando na realidade não foi bem assim, né? Apenas seus líderes conseguiram, né, de fato, alcançar um pouco desse prestígio e nobreza, lembrando que boa parte dela é romantizada, baseada numa construção histórica posterior. Então, assim, muitos dos homens brancos pobres, não foram muitos os que vieram para cá que conseguiram isso. Na verdade, muitos morreram aqui ou permaneceram pobres. E a alternativa E, muitos foram bandidos e fora da lei, trapaceando todos que passavam no seu caminho e vivendo apenas de seus delitos, destruindo a proposta militar das guerras contra os indígenas. Na verdade, isso aí é aquela coisa de resumir absolutos, né? A gente vai ter esses bandidos e fora da lei, né? Essas parcelas mais relegadas, né, renegadas da sociedade. Entretanto, eles não vão constituir a maioria do lugar. Na realidade, a gente já viu nessa aula que os grupos sociais que vão estar aqui, eles são muito múltiplos, né, uma multiplicidade de tipos de pessoas aqui presentes, né, em termos de classe, em termos de ocupação, em termos de etnicidade também, né, brancos, negros, indígenas. Então, assim, novamente, resumir essas coisas absolutas é um tanto quanto problemático. De fato, a B é a mais correta por falar muito abertamente do que se tratava, e relacionando também, claro, com o enunciado e a aula. As atribuições desses bandeirantes, como também ao dizer, por exemplo, muitas das bandeiras eram constituídas por. Você fala de um dos aspectos da coisa, não da coisa toda. Né? A alternativa não se propõe a resumir tudo. E por isso ela acaba também se mostrando, por esse fator, a mais acertada. E é por aqui que a gente encerra a nossa aula. Na próxima a gente vai ver como vai escalonar toda essa questão das revoltas, né, da insatisfação com a administração colonial e dessa questão da autonomia das províncias. E isso vai levar, né, a uma das mais notáveis, né, manifestações desse período, que é a Conjuração Baiana, né? A insurreição baiana, Inconfidência, baiana não, perdão, mineira. Desculpa, gente, eu estou pensando em outra, também de um período semelhante. A insurreição mineira, que vai representar um marco em alguns sentidos, mas não da forma com que a gente aprendeu os nossos livros de história. E aí, se você quiser saber mais sobre isso, aguarde até a próxima aula. Nos vemos lá.
tenham um bom descanso, e é isso aí.